Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 3 de dezembro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Não deu para o basquete de Campinas levantar o troféu do estadual de basquete feminino ontem à noite. As meninas do Unimed perderam para o Santo André por 74-68 no ABC Paulista. E com esse resultado, teremos o terceiro e decisivo jogo para saber quem será o campeão paulista em 2024. O duelo será amanhã, quarta-feira, novamente, no ginásio Celso Daniel. Daqui a pouco, informações da Ponte Preta, que segue no mercado em busca de reforços, mas também vai avaliar os jogadores que retornam de empréstimo. É o caso do lateral esquerdo Zé Mário, que conquistou acesso na Série B com o Mirassol, e também do meia Dudu Scheidt, que estava no Operário, jogadores com vínculo com a Macaca para a próxima temporada. Na ginástica, a Rebeca Andrade tem vivido uma rotina de celebrações desde as 4 medalhas conquistadas nas Olimpíadas de Paris em agosto. Entre campanhas publicitárias, capas de revistas de moda e convites para eventos, a ginasta de 25 anos curte os últimos dias de comemoração antes de voltar ao ginásio. A campeã olímpica volta aos treinos na próxima sexta-feira, com foco agora em Los Angeles 2028. E agora o destaque do futebol paulista. Hoje tem partida importante para o Corinthians. Gabriel Dudziak. O Corinthians enfrenta o Bahia hoje às 8 horas da noite na Neoquímica Arena, em jogo que pode representar um passo definitivo para o time disputar a Copa Libertadores do ano que vem. Na quarta, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte e o meia Maurício diz que a equipe precisa seguir acreditando nas chances de ficar com o título do Brasileirão. Também na quarta, o São Paulo só cumpre tabela contra o Juventude, na despedida do time do Morumbis em 2024. E o Sporting homenageou o Cristiano Ronaldo, revelado pelo Clube de Lisboa em sua terceira camisa, que tem o número 7 estilizado na parte da frente para apresentar o uniforme. O clube convidou Cristiano Ronaldo Júnior, o filho mais velho do atacante de 39 anos, e o número marca a carreira do veterano, hoje no Al Nassr da Arábia Saudita. Nas redes sociais, o Sporting anunciou a camisa 7 com a frase: "O próximo 7 podes ser tu". Uma homenagem ao CR7, um dos grandes ídolos da história do Sporting, do Manchester United, do Real Madrid, da Juventus e agora do Al Nassr. E daqui a pouco, informações do Guarani. Segue a busca por um novo comandante para substituir Alan Al. Maurício Souza, atualmente no Sub-23 do Bragantino, é o favorito da lista. A diretoria busca um técnico da nova geração e tem também outras alternativas em caso de não avanço na negociação com Maurício. E a crise do Manchester City vai atingir o elenco. Em uma longa reportagem mostrando os bastidores do clube, o site The Athletic informou que uma das conclusões da diretoria é a necessidade de reformular o elenco para a próxima temporada. 4 medalhões são citados como possíveis baixas a partir de 2025. O goleiro Ederson, o lateral direito Kyle Walker, o meia Kevin De Bruyne e o polêmico Jack Grealish. E a Federação Paulista de Futebol anunciou a tabela básica do Estadual 2025. Quando será o Derby 209? Quem tem mais detalhes é o nosso glorioso Fábio Scheibe. Bom dia para você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Ontem a Federação Paulista de Futebol divulgou então a tabela base. O estadual está marcado para o início de janeiro, dia 15 de janeiro. Enquanto a decisão, o segundo jogo decisivo, está agendado para o dia 27 de março.
Só um parênteses aqui, uma quinta-feira, viu, Julio? A rodada 1, data base, dia 15 de janeiro, tem Guarani e Botafogo, Guarani recebendo o Botafogo de Ribeirão, tem Novo Horizontino e Ponte Preta, Palmeiras pega a Portuguesa, Bragantino encara o Corinthians, Velo Clube Noroeste, Água Santa e São Bernardo, o Santos pegando o Mirassol, e o São Paulo a Inter de Limeira. O derby está marcado para rodada 8, basicamente no dia 9 de fevereiro, Ponte Preta e Guarani no Moisés Lucarelli. Então teremos derby no Campeonato Paulista 2025. E agora a opinião no CBN Esportes com Carlão de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Uma terça-feira com gostinho de quarta, né? Que é um dos dias aí, um dia nobre do futebol brasileiro, em virtude do duelo de hoje, às 8 da noite, Corinthians e Bahia. As duas equipes empatadas na 7ª colocação. Bahia leva vantagem nos critérios, mas com 50 pontos, corintianos e tricolores da Boa Terra. Cara, Corinthians busca a 8ª vitória consecutiva. Quem diria, né? Há poucos dias, eu não vou falar nem meses, porque há poucos dias falávamos de um Corinthians em Z4, em situação tumultuada, fazendo as contas, 45 pontos, e agora não. Talvez uma vitória sacramente confirme o Corinthians na fase pré-Libertadores do ano que vem. Ah, é fase pré? É fase pré. De onde veio o campeão da Libertadores 2024, o Botafogo. Por isso é sempre bom acreditar. É isso, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes dessa terça-feira, e você pode participar conosco, mande aí a sua mensagem 991869070, 991869070. Donde estás, Antônio Lupe? Caso você esteja se perguntando, né? Merecidas e necessárias férias, até porque o Lupe foi entregue ao DM. Tá tudo bem, mas aí alguns procedimentos aí para melhorar a performance física em 2000. Atlética, exatamente, isso. Né? Os joelhos pedem ali alguns ajustes. Então, o Antônio Lupe estará entregue ao departamento médico, então um período de férias, um período sabático aí para Antônio Lupe se recuperar em breve, estará de volta aqui ao microfone da CBN. CBN Esportes no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Thaís Azevedo com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, quem segue ali pela Avenida Moraes Salles ainda está carregada, viu? Na saída do viaduto Miguel Vicente Cury e mais à frente da Rua Lusitana até a Rua Coronel Quirino. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade do viaduto Laurão até a Rua Itu. A Rua Irmã Serafina tem excesso de veículos pelas duas pistas. A Anchieta está carregada pela pista da direita, da Rua Barreto Leme até a Avenida Rosingo Maia e pela pista da esquerda na chegada à Avenida Dona Libânia. Júlio. Obrigado pelas informações, Thaís, que volta durante a programação da CBN agora 11h15. Bom dia para você, Manhã CBN. Para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta em 11 horas e 16 minutos. É o CBN Esportes aqui para você nessa terça-feira. Deixa eu rapidamente aqui atender as primeiras mensagens do nosso WhatsApp antes da gente falar do jogo do Corinthians hoje. Jogo importante contra a equipe do Bahia. Partida que interessa principalmente aí, pensando em Libertadores da América. Bom dia! Como o Campeonato Brasileiro é louco, um time como o Corinthians, ruim, quase caindo, com um elenco tão ruim quanto a Ponte e o Guarani em 6 jogos, vai para a Libertadores no Brasil. Manda aqui o nosso ouvinte Fábio Veloso. Pô, mas aqui, só discordar do Fábio, apesar da boa temporada ruim em termos de Campeonato Brasileiro do Corinthians, que perdeu também na Sul-Americana, Copa do Brasil, o elenco do Corinthians é muito bom. Comparado... É porque ele fez uma comparação aqui a Guarani e Ponte, eu acho, claro, em níveis proporcionais, sim, dentro de cada divisão, mas eu acho muito distante Corinthians com Guarani e Ponte assim dentro de cada divisão. Olha, Júlio, aquele famoso clichê, o futebol é momento, né? E mesmo o Corinthians na zona do rebaixamento, né, um ambiente turbulento, e em termos de resultados também, não cumpria um bom papel no Brasileirão e em outras competições, mas nós sempre destacamos as individualidades, né? O Yuri Alberto nunca deixou de ser um bom jogador, apesar da falta de confiança, apesar dos gols desperdiçados, né? O Memphis Depay ainda não havia chegado, o Rodrigo Garro não tinha tanta regularidade, né? Passava por altos e baixos. Agora não, agora é um Corinthians encorpado, e eu acho que tirando, né? Eu falava sempre da trinca, né? Atlético, Mineiro, Flamengo, Palmeiras, e agora eu coloco o Botafogo, que são os elencos mais abastados, os clubes que mais gastam, né? Hoje com o maior investimento. Eu acho que tirando esses 4, o Corinthians é o que atrapalha um pouco a vida desse pessoal aí, porque, e até na coxia, né, nas resenhas eu falo, se o Corinthians permanecer com este elenco pro ano que vem, organizado, fortalecido, fora de campo principalmente, porque a gente sabe que o Caldeirão tá fervendo lá pelos lados do Parque São Jorge, o Corinthians é um candidato a protagonismo, não vou falar em títulos e tal, mas é um candidato a participar de decisões, a disputar jogos importantes. Eu acho um elenco do Corinthians hoje com individualidades. Yuri Alberto, Memphis Depay principalmente, lógico, o Garro, que é o maestro. Exatamente, né? O Flávio insiste aqui que ele mantém a opinião dele, está dizendo que a diferença é que os jogadores do Corinthians ganham mais. Mas eu não vejo ninguém parecido com o Garro aqui no futebol de Campinas, que faça tanta diferença igual faz o Garro. O Elvis, o Luan Dias, pra mim são jogadores bem distantes, assim. E tô falando, gente, tô comparando jogador por jogador, tô falando em níveis proporcionais dentro de Série A, dentro de Série B, tá? Memphis Depay nem se fala, Yuri Alberto não tem. Então, o próprio goleiro Hugo Souza, não, acho que sim, Não sei pra que time torce o Fábio, mas eu acho muito distante. Mas e mesmo com todo o cuidado, né, para guardar as devidas proporções, né, cada um dentro da sua realidade, eu acho muito difícil hoje a gente traçar um paralelo com o futebol de Campinas, envolvendo os grandes clubes da capital e alguns clubes do nosso estado, tirando os grandes. Infelizmente hoje, gente, temos que nos conformar. Hoje o futebol de Campinas está na 3ª prateleira do futebol nacional. Então se acostume, torcedor de Ponte Preta e Guarani, com reforços nível Série B, nível Série C, com profissionais nível Série C. E infelizmente, devido às péssimas administrações, os péssimos times formados, hoje nós somos Série C de Campeonato Brasileiro. Eu não consigo nem imaginar uma comparação com os grandes clubes da capital, mesmo guardadas todas as proporções do mundo. Sou palmeirense, mas admito que o elenco do Corinthians é muito bom, principalmente no meio pra frente. Danilo.
Até saiu uma matéria no GE. Globo que o Corinthians não deve se movimentar muito no mercado, né? São 4 contratações prioritárias e um lateral esquerdo, pode ser o Wendel, que tá no Porto, bom jogador, e um zagueiro. São as grandes prioridades do Corinthians, o que vai aqui de encontro ao que está dizendo o nosso Danilo. Eu acho que o Corinthians, né, na atual conjuntura, o maior problema do Corinthians, o mais desafiador para 2025 é tentar manter esta equipe. Né, uma equipe que se reforçou muito bem na última janela, principalmente, com o Depay, né, com os meninos do sistema defensivo também, que deram uma retaguarda legal, uma sustentação. O goleiro, né, o Hugo, que substituiu o Cássio à altura, sim, não estou falando de idolatria e conquista, mas substituiu o Cássio à altura. Eu acho que o maior problema do Corinthians não é ir ao mercado, mas sim segurar os principais jogadores, porque o Yuri Alberto é o artilheiro, vai se valorizar, atacante, né, já jogou no exterior. O Rodrigo Garro, evidentemente, tem se transformado aí no chamariz do Corinthians, né? É o cara que organiza o jogo. E o Depay é um jogador do futebol europeu, né? De repente, ele ainda pode atrair alguma situação do exterior, sem falar os meninos que estão se destacando. O próprio Matheus Bidu, que é um garoto, né? É um ativo do Corinthians. Então, acho que o maior desafio da diretoria corintiana é segurar os valores que estão se destacando aí nesta reta final de temporada. Bom dia, futebol paulista perdeu 4 times na Série B, estamos apenas com 2, Bartolomeu, Vila Lemos. Pode chegar a 3, né, com o Bragantino. Verdade. Perdeu 3, né? Por que perdeu 4? Ponte, Guarani, Mirassol da Série A. Não, mas o Santos... E Ituano. Ituano também. Não, tudo bem. Os 3 rebaixados, ok. Sim, aí é perda. Aí é perda, mas o Mirassol subir não é perder, pô, é ganhar. Tem que dizer que a Série B ano que vem vai ter menos paulista. Entendi. Assim. Isso poderia ser uma notícia boa se, sei lá, 4 subissem, né? O Novo Horizontino, por exemplo, quase subiu também. Aí seria uma notícia melhor do que é atualmente a Série B. Foi o nosso Bartolomeu Vila Lemos quem escreveu aqui a mensagem. Vamos então com informações do Corinthians. Tem um jogo importante hoje contra o Bahia. Gabriel Dudziak está chegando com tudo sobre essa partida. O Corinthians pode dar hoje um passo fundamental para obter uma vaga na Libertadores de 2025. Às 8 horas da noite, o Alvinegro enfrenta o Bahia, equipe que está logo acima dele na tabela de classificação, inclusive com a mesma quantidade de pontos. Se vencer na Neoquímica Arena, o Corinthians pode até mesmo ficar com a vaga nessa rodada se o Cruzeiro perder para o Palmeiras na quarta. O técnico Ramon Dias não tem desfalques e por isso a expectativa é de repetição do time que bateu o Criciúma de virada por 4-2 no último sábado. Fora das 4 linhas, o presidente Augusto Melo conseguiu uma liminar na justiça para suspender a votação do impeachment dele, que seria realizada nesta segunda-feira pelo conselho do clube. Na quarta, como já dito, o Palmeiras joga com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Trata-se de jogo crucial nas pretensões do Alviverde de ficar com o título do Brasileirão. Embora o time não dependa só de si para chegar ao objetivo, o meia Maurício reforça qual tem sido o pensamento do grupo de jogadores nesses dias. A mentalidade ainda é positiva, a gente tem que fazer a nossa parte. Independente do que o Botafogo fizer ou não, a gente tem que conquistar os 6 pontos, né? Fazer a nossa parte bem feita e depois ver como que vai ser os resultados deles. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estar com a mentalidade boa, acreditar até o final que a gente ainda possa conquistar esse título, que é muito importante. Para essa partida, o Palmeiras não contará com Marcos Rocha e Gomes, que estão suspensos. Mike e Murilo devem ser titulares. Os jogadores do São Paulo se reapresentaram nesta segunda, depois da derrota para o Grêmio no domingo em Porto Alegre. Os titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos, enquanto os reservas foram ao gramado. Na quarta, o time enfrenta o Juventude, na despedida do estádio do Morumbi em 2024. Já o Santos estabeleceu esta terça-feira como data limite para uma resposta do técnico Luiz Castro à oferta de trabalho que foi feita ao português. Se não houver uma definição, a diretoria deve partir para outros alvos. O elenco santista está de férias e se representa no dia 5 de janeiro para a pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Só explicando, né, Fábio? Então, mais uma vez, o Corinthians tem a chance de confirmar vaga na Libertadores. Se vencer o Bahia hoje, o time vai a 53 pontos. E aí, caso de uma colaboração do Palmeiras amanhã contra o Cruzeiro tem 49. Então, se o Palmeiras segurar o Cruzeiro,
o Corinthians estará matematicamente garantido na próxima Libertadores, na pré-Libertadores. E é bem possível que isso aconteça realmente. Acho que o Corinthians vai perder a oportunidade de vencer o Bahia em casa hoje, mas na Neoquímica Arena mais uma vez lotada. O Corinthians tem tudo, tá empolgado, né? 7 vitórias consecutivas, pode chegar à 8ª, deve vencer o Bahia, ultrapassá-lo, né? E ficar com 53 pontos. Mesmo que a classificação não venha, depender ainda do jogo do Palmeiras e do Cruzeiro nessa rodada, o Corinthians jogará por apenas um empate na última rodada contra o Grêmio. É muito provável, é muito palpável que o Corinthians esteja na Libertadores, na pré-Libertadores do ano que vem. O Corinthians só tem que tomar cuidado nesse jogo com o Bahia hoje, que 14 jogadores estão pendurados e podem perder essa última rodada contra o Grêmio, caso levem cartão amarelo, né? A última partida do Bahia é uma partida atraente, né? Porque eles jogam contra o Atlético Goianiense, já rebaixado, em casa. Então, teoricamente, o Bahia vai conseguir vencer na última rodada. Por isso que é muito importante para o Corinthians, até o próprio jogo do Corinthians contra o Grêmio fora de casa é mais difícil. Vencer hoje é muito importante. E apostar, né, Carlão? Como disse o Fábio, nesse bom momento, né? Não pode adiar, né, Júlio? Até porque o Grêmio mesmo ainda na parte de baixo, mas com a situação completamente resolvida em termos de rebaixamento, mas existe ali uma rivalidade, né? Existe um quê ali de tentar atrapalhar a vida do Corinthians. Então hoje tem o Bahia, é uma decisão, as duas equipes interessadas, é um jogo realmente, tem até um clima aí de final, mas o Corinthians, por jogar em casa, ele tem que confirmar, porque de repente postergar corre aí algum risco, por isso, né, de bom grado seria uma vitória sobre o tricolor de aço. A Luana escreve aqui, Palmeiras superando 1 bilhão de receitas, 200 milhões de superávit, tudo isso comandado por uma mulher. Palmeiras brigando anualmente por títulos nacionais e continentais. Leila Pereira para presidente da CBF, só assim para mudar a nossa situação. É emblemática essa mensagem da Luana, primeiro concordo com ela e é muito simbólico ver a Leila Pereira, uma mulher. No futebol, a gente sabe, futebol é um mundo muito machista, dominado majoritariamente pelos homens, a Leila Pereira se tornando uma referência. É engraçado porque ela meio que divide opiniões na torcida do Palmeiras, né? Uma personagem que não é unanimidade, aparentemente, dentro da torcida do Palmeiras. Me corrija se eu estiver errado, Fábio, mas em termos administrativos, a Leila vai se consolidando. Eu sempre, quando o Fabião está perto da gente aqui, nos nossos cafés, nas nossas resenhas, eu sempre pergunto para ele, né, como que é como que o Palmeiras, os torcedores do Palmeiras enxergam a Leila Pereira. Porque a gente, né, Júlio, que não vive o Palmeiras, que não torce pelo Palmeiras, a gente acha que tá tudo perfeito em virtude das conquistas, em virtude de tudo que a Leila construiu, ajudada também por outras administrações, mas acho que o bom vem com a administração da Leila, com conquistas e mais conquistas, a gente acha tudo perfeito. E através do Fábio Schaiber ele fala, não, a Leila, ela tem muito prestígio, tanto é que venceu as eleições, né, a maioria é a favor da Leila, mas ela também tem, né, alguns questionamentos, né, parte da torcida do Palmeiras também faz uma oposição a Leila Pereira, por isso eu até brinco com o Fábio, mas como que o cara não quer a Leila Pereira como presidente? Ela mudou o patamar do Palmeiras, mas é assim, né? Não existe unanimidade. Eu acho que a administração da Leila não é perfeita, mas claro, tem muito mais prós do que contras, né, Fábio Schaiber? Às vezes ela se perde muito pela vaidade, né, pelo egocentrismo também, que ela acaba tendo ali, que é puxar tudo para ela, aquelas declarações infelizes que falaram do Palmeiras, se ela sai do Palmeiras, o Palmeiras voltaria ao cenário de Série B, por exemplo. A gente tem que saber que não foi só ela que fez tudo isso, também as receitas do Palmeiras são independentemente, lógico, o patrocínio da Crefisa foi extraordinário para o Palmeiras também, mas o Palmeiras tem arrecadação de bilheteria, tem outros patrocinadores também, tem marketing, tem a própria Arena também agora. Então é muito isso que a torcida palmeirense acaba ficando bravo com a Leila, né, não gostando, mas falar da gestão profissional da Leila não tem como, né? Qualquer um que seja um pouco centrado vai ver que ela realmente faz uma função totalmente administrativa muito boa para o Palmeiras. E nos bastidores, é verdade, a mensagem da nossa ouvinte, sim. Especula-se que ela vai planejar sair para a CBF também daqui a uns tempos futuros, né? Falam isso bastante nos bastidores, principalmente nas Alamedas de Palestra Itália. É isso. Eu particularmente gosto da Leila Pereira, mas entendo também essa divisão que existe, principalmente envolvendo as torcidas organizadas do Palmeiras. Agora 11h30, já informações do futebol de Campinas. Repórter CBN.
terça-feira, 3 de dezembro de 2024. O presidente Lula afirmou que o crescimento de 0,9% do PIB no terceiro trimestre gera mais emprego e renda para a população. Já a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a economia avançou acima das expectativas e que as medidas anunciadas para conter os gastos vão garantir que a elevação se sustente por mais tempo. O Ministério da Fazenda avalia que a alta aponta para um ritmo de crescimento robusto. A pasta informou que, depois do desempenho, o governo vai revisar para cima a projeção do Produto Interno Bruto deste ano. A Fazenda estima elevação de 3,3%. O Planalto avalia que houve menos impulsos fiscais, mas argumenta que, apesar da queda acentuada na agropecuária, o consumo doméstico surpreendeu e mais do que compensou o impacto negativo. Um homem acusado de ameaçar um promotor de justiça em um juiz do estado de São Paulo foi preso em Governador Valadares, Minas Gerais, depois de ser denunciado pelo Ministério Público Paulista por crimes relacionados à pirataria digital. Ele começou a enviar as mensagens. A reabertura da Catedral de Notre Dame, em Paris, terá segurança reforçada. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou presença no evento que está programado para o sábado. São aguardados cerca de 50 chefes de Estado. Um incêndio devastou a catedral em abril de 2019. O governo da Coreia do Sul impôs a lei marcial no país para banir espiões pró-Coreia do Norte. O anúncio enfrentou fortes protestos da oposição e de autoridades sul-coreanas. O anúncio foi feito pelo presidente num pronunciamento surpresa transmitido pelas emissoras de TV locais. A lei marcial restringe o acesso a direitos civis e substitui a legislação normal por leis militares. No horário de Brasília, 11 horas e 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações agora com John Pacheco em Florianópolis. Bom dia, John. É isso, Leandro. Bom dia para você, para todo mundo que está ligado na CBN. A gente traz informação urgente daqui de Santa Catarina, porque foi confirmada na madrugada desta terça-feira a morte de Daiane Dias, ex-mulher do autor dos ataques ao Supremo Tribunal Federal no último dia 13 de novembro, Francisco Vanderlei. A Daiane Dias, que ela estava no incêndio que aconteceu na casa onde vivia o Francisco Vanderlei, na cidade de Rio do Sul, a casa de onde ele se mudou pouco antes de ir para Brasília, às vésperas do ataque. A Daiane, ela estava nessa casa que foi incendiada 4 dias depois, em Brasília, no domingo 17 de novembro, e desde então ela sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º graus, foi internada em estado grave no Hospital de Lages, que é o hospital referência na região para atendimento de queimados, e desde então internada, sem responder, não apenas respirando por aparelhos. Desde então, ela estava passando por atendimento e na madrugada de hoje foi confirmada a morte. Sobre o incêndio, que levou ela a ser internada, de acordo com a Polícia Civil aqui de Santa Catarina, ela atirou propositalmente nessa residência com o uso de combustível e também material inflamável. A polícia disse ainda sobre essa investigação que ela agiu totalmente sozinha e atirou fogo nessa residência e permaneceu lá no intuito de tirar a sua própria vida, o que acabou acontecendo 16 dias depois desse incêndio e pouco mais de 20 dias depois do ataque ao STF. Leandro? Obrigado, João Pacheco, pelas suas informações. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 35 minutos, estamos de volta, para falar agora do futebol de Campinas. Aliás, antes de trazer aqui atualizações sobre a busca do Guarani por um novo técnico, os times começam a se movimentar, Os times do futebol brasileiro aí anunciando os treinadores. A ponte já foi de Alberto Valentim. Alguns técnicos que estavam na lista do Guarani agora começam também a definir os seus futuros. O Rafael Guanais, por exemplo, foi para o Atlético Goianiense, acertado com o Atlético, era um técnico na lista do Guarani para 2025. Cauã de Almeida, que é um dos técnicos da nova geração, salvo engano,
o mais jovem aí do último Campeonato Brasileiro, o Cauã de Almeida, também estava na lista do Guarani, vai comandar a Lusa. Aliás, né, Fábio, a Portuguesa deve ter aí um time bem diferente, assim, um time jovem, né, com esse projeto de SAF. Tô curioso para ver como é que vai ser essa Portuguesa em 2025, viu? A promessa dos novos gestores é investir 30 milhões de reais nesse primeiro ano, né, principalmente no Paulistão agora. Lembrando que ontem a Federação Paulista, como eu trouxe em destaque, anunciou a tabela do Paulistão. A Portuguesa estreia fora de casa contra o Palmeiras, um clássico legal então para a Portuguesa. A Portuguesa deve investir ainda, não deve ter os frutos ainda nesse Paulistão, mas é o começo de um novo projeto aí capitaneado pela XP Investimentos. A Portuguesa promete vir forte e subir já da Série D para a Série C ano que vem. É isso. Aí temos o CRB anunciando Humberto Louser, professor Louser, Já né? passou por lá também, né? Volta ao CRB. E aí algumas outras situações que estão em negociação, mas em vias de acontecer. Por exemplo, uma que me surpreendeu muito e deve ser oficializada nos próximos dias, professor Roger Silva, a caminho do América Mineiro, né? A saída dele do Atlético foi surpreendente, até porque ele fez uma grande campanha na Série C e até não entendi quando o Roger se despediu do Atlético. Falei, mas estranho, né? Muda de patamar. Porque ele foi bem. Depois entendi, né? Com a proposta do América Mineiro. Excelente escolha do América pensando no futuro. Se der tempo ao Roger, aí o Roger tem se desenvolvido um técnico muito estudioso. Tenho gostado muito de como o Roger está se tornando um bom treinador. Interessante esse casamento, esse possível casamento entre os dois. E muda de patamar, né, Júlio? Apesar do Atlético disputar a Série B do ano que vem, mas o América é aquela famosa divisão, né, que está virando moda, é o B+, né? O América já era um candidato em 2024, as coisas não aconteceram. Esse ano uma reformulação, né? O Moisés encerrou a carreira, o Juninho vai para o Goiás. E o Roger é um cara da nova geração e com potencial. Acho que se tudo correr dentro de uma normalidade na carreira do Roger, ele tem tudo para vencer, para atingir um patamar super interessante. Até nos tempos de jogador, ele tem uma retórica muito legal, é um cara que fala bem, e isso é importante, sim, para a carreira de um treinador, de um comandante, de um profissional, né, da bola. E se der certo realmente no América Mineiro, o Roger tem tudo aí para alçar voos e mais voos, com certeza. Tô tentando lembrar aqui se estou esquecendo de alguém. Aí o Atlético fez uma sondagem pelo Hélio dos Anjos, tá no mercado, mas o Hélio ainda não respondeu. São alguns movimentos aí de técnicos, né? Treinadores aí se movimentando nessa janela bastante agitada. E tudo isso para fazer uma conexão ao Guarani, que tá buscando aí um novo comandante. O Guarani tinha o Vinícius Bergantin na lista, o Bergantin deu um passo atrás, vai ficar no Flamengo pelo menos até a eleição aí, quando o próximo presidente do Flamengo vai definir se mantém o Felipe Luiz, o restante da comissão permanente. A tendência é que sim, né? Mas aí o Bergantin deu seu passo atrás. Aí, como citei, Cauã de Almeida estava na lista, indo para a Lusa, Rafael Guanais indo para o Atlético Goianiense, Daniel Paulista acho que é assim, muito receoso em assumir um projeto pensando em Série C, porque ele ainda tem mercado na Série B, e isso é um fato. E aí o Guarani volta os olhos agora para Maurício Souza, que é um técnico ainda jovem, né, apesar de 50 anos. A carreira do Maurício foi muito baseada em categorias de base como auxiliar técnico. Ele efetivamente como um treinador, aí a questão de 3 temporadas, comandou o Flamengo, comandou o Vasco, teve uma passagem rápida pela Indonésia e agora está como técnico do Sub-23 do Bragantino, inclusive uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Mas a tendência é essa, é um técnico desse mercado alternativo, até outros nomes, por exemplo, Rafael Paiva, que recentemente esteve no Vasco da Gama, foi um nome mencionado. Essa é a realidade do Guarani, agora é a questão da criatividade, né, Carol? É aquilo que a gente tem falado, né, com relação às nossas equipes, é a adaptação ao cenário, né? Porque, às vezes, por exemplo, o Guarani, hora ou outra, ele pensa como o Guarani de campeonatos importantes, de conquistas, de decisões, e hoje, infelizmente, não é. E o mesmo se encaixa a Ponte, né, de campeonatos expressivos, de decisões, de duelos contra grandes equipes. Hoje o cenário mudou.
É claro que tem o Campeonato Paulista pela frente e isso permanece. É um Guarani enfrentando os grandes da capital, é a Ponte enfrentando os grandes da capital, mas o grande objetivo nosso, né, eu digo aqui de Campinas, é a Série C do Campeonato Brasileiro. E por isso precisa de uma adaptação, né? O Guarani disputou a Série C em 2016, então de lá para cá 8 anos. A Ponte ultimamente não havia disputado a Série C, então ainda há uma adaptação. O próprio Alberto Valentim, se nós levarmos em conta, né, o histórico do Alberto, ele não é um técnico de Série C. O Alberto é uma Série B mais, de repente, né? Mas em virtude, talvez até da Ponte Preta, que ainda é uma grife, o Alberto, e pelo momento do Alberto também, ele se sensibilizou e aceitou o convite. Então agora voltando ao Guarani, ainda passa por esta adaptação, né? O Júlio falou de Daniel Paulista. O Daniel Paulista não é um técnico de Série C, né? Ele é um técnico de Série B mais, de repente, é um técnico competente, já fez bons trabalhos, inclusive no Guarani. Ele só aceitaria o Guarani se tivesse aí uma falta de convites, ou de repente o Guarani com uma engenharia financeira conseguisse trazer o treinador. Então, um problema, né, esse abacaxi a ser descascado pelo Guarani neste momento que não possui treinador, é a adaptação ao mercado. Procurar treinadores nível Série C, porém com competência, né, de trabalhar na Série C visando o acesso. Né? Então, por isso, talvez essa dificuldade do Guarani em concretizar, em confirmar o nome de um novo comandante. Eu acho que a situação se complica, Carlão, até você citou o Paulistão no meio aí também, justamente pelo Paulistão, né? Porque o Paulistão, o Guarani vai ser um campeonato que ele vai estar disputando que, na verdade, não, tanto o Guarani quanto a Ponte Preta também, que não é a realidade dele, infelizmente, neste ano, né? Porque a Série C vem logo depois, a gente sabe da qualidade dos times do Campeonato Paulista da Série A1, você mesmo trouxe aí quantos times de Série A, de Série B durante esses dias vão disputar essa competição, então acaba sendo algo diferente do ano para o Guarani. Isso que pode complicar a situação desses treinadores que vieram, o próprio Valentim veio também. A gente tem que saber que o Guarani e a Ponte Preta tem que fazer um campeonato para se manter, é isso, o torcedor não pode ficar bravo, mas é isso que acontece, esse ano vai ter que ser isso, porque a realidade do Guarani é bem diferente, da Ponte Preta também, né? A realidade de uma Série C depois, então ficar medindo essas forças assim já no Paulistão vai ser totalmente diferente o restante do ano. Então eu acho que esse trabalho a diretoria tem que ter pulso firme, mesmo se tiver uma situação ruim no Paulista, manter o propósito que é a Série C, né? Até uma comparação com outro time que caiu, o Ituano, aqui da minha cidade também, eu acho que pro Ituano vai ser muito mais fácil também, é lógico, me entenda mal, mas ter caído no Paulistão, vai disputar a Série A2, é mais plausível pro Ituano, que vai disputar a Série C, do que o Paulistão da Série A1 pro Guarani e Ponte Preta, que é muito mais competitivo, muito mais complicado. O Ituano jogando vai poder se adaptar melhor já na Série A2, visando um acesso da Série C no próximo semestre, né? É isso, tô com você, Fábio. É coerente, porque realmente a adaptação, né? O mercado de Série A1 é um mercado top, né? Sim. Todo mundo quer disputar Vitrine, a Série A1. total. Vitrine. Só que Ponte Preta e Guarani é um mercado de Série A1 até abril, né? Depois é um mercado de terceira divisão. Então, por isso é muito desafiador. A Série C vai ser, assim, é por isso que eu falo. Outro dia o Brigatti veio na entrevista, não é terra arrasada, é terra arrasada, sim senhor, né? E a gente agora dá o lado bom de ter caído para a Série C, porque a fala de um serve para o outro. Claro que é terra arrasada. Né? Lógico. Como que você vai fazer um planejamento para 2025, um planejamento totalmente confuso, né? Porque você tem o campeonato mais desejado do país, mas você não tem forças para montar um time competitivo para disputar esse campeonato, você não pode cair nesse campeonato, porque senão a coisa só piora. E aí pela frente, no mês 4, aí já tem a Série C, que é uma outra realidade. Então vai ser desafiador realmente a montagem da equipe lá para Ponte Preta, a montagem da equipe para o Guarani. O Guarani precisa o mais rápido possível definir esse treinador para já canalizar, né, os objetivos, a montagem para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas até por essa disparidade de competição que os dois vão disputar, vai ser muito complicado, cara. É por isso que é terra arrasada, assim, senhor, aonde vocês, dirigentes, né, foram meter as nossas equipes. Mas que venha 2025, né? É isso. Bom, estaremos monitorando essa situação do Guarani. Eu acho que o prazo é essa semana.
Se passar dessa Não semana pode para passar, definir né? o treinador, vai Mal ser muito comparando, problemático. Júlio, ouvimos agora o do Dziak falando do Santos, né? Também é uma outra realidade, é um grande. Mas o Santos definiu terça-feira, mais conhecido como hoje, para definir um novo treinador. Já estabeleceu esse prazo. Eu acho que o Guarani não pode fechar a semana sem treinador, porque dia 15 começa o campeonato. A preparação tem que ser já né? Para agora. Então não pode demorar, não. Lembrando que o Guarani estreia contra o Botafogo de Ribeirão em casa, né? Data base dia 15 de janeiro, mas vai ser desmembrado ainda a tabela, mas o Guarani estreando em casa no Paulistão 2025 e mais uma vez o derby na rodada 8, dia 9 de fevereiro, a princípio, Ponte Preta e Guarani no Moisés Lucarelli. 11 horas e 46 minutos, daqui a pouco informações da Ponte aqui no CBN Esportes. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas. A rádio que toca notícia na nossa região. Do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Rodada 8 da Superliga Masculina de Vôlei pegando fogo. O Bauru teve um jogaço com o Guarulhos. O Guarulhos venceu por 3-2 no tie-break ontem à noite na Arena Paulo Scaff. E também ontem à noite o Goiás venceu aqui para o São José por 3-0. Hoje, terça-feira, a bola sobe para Suzano contra a equipe do Praia Clube Jogão de Bola, já que o Praia é o terceiro colocado com 14 pontos, Suzano é o sexto com 11. O Cruzeiro segue na liderança da Superliga Masculina com 20 pontos, enquanto o Vôlei Renata é o quarto com 13. Bom dia para você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 49 minutos, voltamos com informações agora da Ponte Preta, Macaca que ainda não anunciou oficialmente, mas já tem 2 reforços para 2025. O lateral esquerdo Arthur, né, que volta ao clube depois de uma temporada fora. O Arthur jogou na Ponte em 2022, 2023, saiu para Água Santa e Mirassol, agora volta ao Majestoso para comandar essa lateral esquerda, que foi um problema, né, Carlão? Em 2024, a Ponte teve aí o Gabriel Risso, não foi bem. Aí teve o Jean Carlos, se machucou. O Heitor Roca terminou a temporada, não foi legal também. E teve o Zé Mário, que está voltando ao clube. Sim. Ele subiu com o Mirassol, mas só uma observação aqui. Subiu com 4 jogos disputados. Né? Estava lá no elenco, mas subiu. Ganhou o bicho. Subiu. Ganhou o bicho. Vai colocar no currículo lá acesso em 2024. Mas a tendência é que ele não renove com o Mirassol, então ele volta para a Ponte, porque ele tem contrato. A mesma situação do Dudu Scheidt, lembra dele? Nossa. Foi pro Operário, 6 jogos no Operário e volta pra Ponte. São os 2 jogadores que retornam de empréstimo e a Ponte vai avaliar. O Alberto Valentim vai ter a chance de avaliar esses 2 também. Ô, Júlio, eu acho que com relação ao Zé Mário dá pra se pensar, tá? Ele não foi bem realmente na Ponte, tanto é que ele saiu. Foi até para algo melhor, né? Para um clube melhor, mas mesmo lá ele não conseguiu render aquilo que ele rendeu na Inter de Limeira. Mas, novamente, né, aquela velha situação, a Ponte é Série C. E eu acho que o Zé Mário,
agora sem talvez um desgaste com o Nelsinho que houve na ocasião, né, novos ares, um novo gestor de grupo, talvez ele possa apresentar aí um futebol mais vistoso, né, combinando com o que ele mostrou na Inter de Limeira. Eu acho que dá para apostar. Agora, o Dudu não me apetece, não. Mesmo com Série C de Campeonato Brasileiro, é um jogador que na Ponte Preta, não sei, a gente não tem a definição do Elvis, né, se permanece ou não, mas o Dudu eu acho que caberia uma avaliação assim, mas muito bem feita, porque mesmo em tempos de Ponte Preta ele pouco mostrou. Mas o Zé Mário eu acho que dá pra tentar alguma coisa, né, tendo a lateral o Arthur e o Zé Mário, sempre, gente, pensando, né, hoje o que é a Ponte Preta, os campeonatos que a Ponte vai disputar, eu acho que está bem servido com os dois. Zé Mário ficou marcado por aquele lance improvável, né? Diferente naquela partida contra o Paysandu, né, Júlio? Foi infantil, depois de 20 minutos, né? Pô, ele foi muito infantil aquele jogo lá, Fábio. Nossa, cara. Foi. Mas o Fábio diz improvável porque ele ficou um tempo em campo e era pra ter sido expulso. Azar, já, né, Júlio? Aí o VAR chamou. Falou, ó, você esqueceu de expulsar você deu o cartão amarelo e não apresentou o vermelho, pô. Ele deu azar, além de tecnicamente ele não estava rendendo, não ganhava a confiança do Nelsinho, mas quando ele foi utilizado naquele jogo contra o CRB, foi justamente a estreia do Nelson? Foi, né? Sim. Foi contra o CRB, ele falha clamorosamente em um dos gols do CRB. 4-2 pra Ponte. E aí depois, até de uma certa pressão, né, cadê o Zé Mário? Cadê o Zé Mário? De repente o Zé Mário apareceu lá em Belém e deu toda essa confusão, ou seja, ele foi um para-raio nesta Série B. Nas poucas oportunidades em que ele teve, ele foi um para-raio, por isso foi emprestado. Agora está retornando, novos ares, num momento difícil do clube, mas eu acho que com o Arthur e com o Zé Mário dá para pensar assim numa Ponte Preta 2025. A lateral da Ponte, ela realmente me decepcionou porque eu acreditava que o Gabriel Risso ia dar jogador, cara. Quando ele faz... Sabe quando eu acreditei que ele tava bem, assim, que ele ia emplacar? Porque o começo é difícil. Só que eu comprei a ideia que o Brigatti falava nas entrevistas da adaptação. Ó, o começo vai ser difícil por conta da adaptação. É difícil mesmo. Questão da língua, a comunicação. Jogo que nós fizemos no Canindé. Então, mas aí o jogo contra o São Paulo... Ele faz o gol. Ele foi muito bem contra o São Paulo, cara. E assim, a postura, marcando bem, assistência... Só que aí depois... Caiu demais. E outra, ficou muito violento, cara. O Gabriel Risso ficou muito violento dentro de campo, expulso. Eram cartões bobos, faltas grosseiras. E aí um combo de situação ruim, né? Porque além da queda de produção, essa própria violência, talvez afoito, querendo mostrar trabalho e um pouco acima do tom. E as lesões também, né, Júlio? E aí, cara... Né, tudo isso resultou numa queda de rendimento tremenda do Risso, tanto é que já foi, né? Retorna ao clube de origem. As laterais que ficaram também como ponto de interrogação para a Ponte Preta nessa campanha, né? Muitas improvisações, inclusive o Igor Inocente também, que acabou de assinar com o Vila Nova também, acabou sendo improvisado algumas vezes. A Ponte não definiu isso na espinha dorsal ali também, na lateral, e a própria zaga, que foi muito contestada também. Acho que é aí que a Ponte tem que operar mais esse ano, viu? A zaga, também os laterais, porque o time bom começa com a boa defesa também, né, Juliano? A Ponte não foi bem esse ano, não. Os dois setores realmente que... o time quando ele é complicado, e aí vai justamente no que o Fabião disse, normalmente ele tem uma defesa muito ruim e um meio campo também que não se ajusta. E os dois setores que deram mais trabalho à Ponte. A defesa em nenhum momento houve um casamento, talvez nos 4 setores, né? Ala direita, ala esquerda e o miolo de zaga. Nenhum teve um casamento, você não conseguia falar a escalação da Ponte da primeira à 38ª rodada, não tinha ali um casamento, né? Não tinha um perfil, não tinha um entrosamento. E o meio campo também. Ora Emerson 1, Emerson 2, ora Castro, ora Hudson, ora Dodô, ora Elvis. Em nenhum momento também houve aquela coisa de você... saber a escalação, né, de olhos fechados, ou seja, a Ponte é tal. Não, em nenhum momento. Então, quando você não tem, né, um entrosamento, você não tem uma qualidade nestes dois setores, no sistema defensivo e no meio campo, aí está fadado ao fracasso. Foi o que aconteceu com a Ponte. É isso. Agora, rapidamente aqui, atendendo os nossos ouvintes pelo WhatsApp para finalizar o programa. Trânsito enorme em Souzas, hein, por conta de um caminhão que está parado,
esperando para entrar no mercado aqui, tá avisando aqui o nosso grande Bruno. Obrigado pela mensagem. A galera aqui participando bastante sobre o trânsito, né? Aliás, sempre muito cuidado aí com a chuva. Bom dia, parabéns pela análise extremamente plausível do Fábio Scheibe. O futebol menor é outra conversa. Abração, Carlão Fernandes. Sou velista há muito tempo e sei quanto é difícil essas competições. Vale uma resenha de horas sobre o assunto. O Velo que vem forte. Por falar em Velo, ele continua, né, o Guilherme? Né, Professor Guilherme, ex-centroavante. E você que é um aficionado por podcasts, acompanhei no Charla. O Guilherme. Não. Tô consumindo, Tá cara. consumindo. O Guilherme Alves tem contrato até o fim do Paulistão, de 25. Gostou, Júlio? No Charla. Começar a cobrar royalties. É verdade. Aliás, o menino Cantarelli deu um show aí no título do Botafoguense, né? Ele e o pai, né? Ele levou o pai lá na narração, ele cita o pai. Foi muito legal. O Velo Clube que estreia contra o Noroeste. Os dois times que vieram da Série A2 vão fazer a estreia, jogando em casa o Velo, na Série A1 do ano que vem. Como disse, a data base, dia 15 de janeiro. O Velo que está no grupo do Palmeiras também, então vai receber outros grandes lá em Rio Claro. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Aqui é o Wilson de Vinhedo. Já é bom os clubes de Campinas irem mapeando os técnicos especialistas em salvar times de rebaixamento na Série D. Misericórdia, não fala de negócio desse não. Pelo amor de Deus, tem que subir rapidamente. O técnico Fernando Marchiori, que está na Primavera, encaixa bem no Guarani. Poxa, perdi aqui a mensagem. Aliás, o Marchiori, a gente brinca com o Cabelo, que é o representante do Primavera aqui no Arena, mas o Primavera já há algum tempo planejando a Série A2 do Campeonato Paulista com o Marchiori, né? O Marchiori, ele vem do trabalho desde a Copa Paulista e é um cara acostumado, realmente talhado com essas divisões periféricas. É isso. Mais participações aqui. Hoje o Corinthians vence 1-0, gol do Yuri Alberto. Vocês acham que existe um cenário em que o Yuri Alberto vai para a Premier League, começa a fazer gols e chega à seleção brasileira? Isso seria um contragolpe gigantesco para quem um dia zoou desse bom jogador que apenas estava sem confiança. Olha, eu não duvido. O futebol ele tem essas reviravoltas. E como o Carlão citou, o Yuri Alberto já passou por seleção brasileira. Aliás, o Yuri Alberto ele acerta muito em falar sobre a importância da psicologia no esporte. Em toda oportunidade ele sempre cita que os psicólogos fizeram um trabalho muito importante na recuperação da confiança dele. E ainda se tem uma resistência muito grande em alguns clubes em ter um trabalho, né, na psicologia, e cara, é muito legal ver essa reviravolta do Yuri. Ô Júlio, você toca nesse assunto, né? Às vezes assim, quando eu tô cá com os meus botões no carro, sozinho, eu fico pensando nesses atletas, né? Não só do futebol, atletas, pessoas públicas, né? Mas no nosso caso, o jogador de futebol. Pô, se a gente aqui, hora ou outra, com algumas críticas, isso abate, né? Não é legal. O cara fala, crítica é sempre importante. Claro que é, e a gente tem que absorver. Mas quando fala mal do seu trabalho, você acaba sentindo, né? É impossível não sentir. Imagine um jogador, no caso do Yuri Alberto, cara, ele liga a televisão, é gente tirando sarro, ele abre rede social, é gente tirando sarro, ele vira meme, ele sabe. Se não tiver um apoio psicológico, o cara é atacante do Corinthians, né? Talvez o clube mais expressivo com relação ao torcedor do Brasil. Se ele não tiver uma força mental, ele sucumbe. E não sucumbe só em termos profissionais. Aí vem depressão. Não é fácil mesmo. Por isso a importância realmente desse apoio psicológico que mostra que deu resultado, né? É isso, e é muito legal ver a relação dele com a torcida do Corinthians, né? É muito legal. Ele é um menino Mudou legal. Muito também. As entrevistas do Yuri são maravilhosas. Muito sensato, muito tranquilo, muito divertido. Ele é um menino do bem. Grande Yuri Alberto. Bom, gente, ponto final aqui no nosso CBN Esportes. Lembrando que às 4 horas teremos o Arena e amanhã estaremos de volta às 11 horas, repercutindo, trazendo mais informações sobre o futebol de Campinas e o mundo esportivo. Grande abraço e até amanhã. CBN Esportes Campinas.